Isso aí, galera. Muito boa tarde a todos. Iniciando mais um programa Entrevidas, aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês aqui diariamente, de terça a sábado, não é? Terças, quartas e sextas, meio-dia. Quinta mais cedo às 11, fique ligado no horário. Sábado também tem programa, mas é um pouquinho mais cedo, às 11h30 da manhã. Beleza? De terça a sexta tem live, que eu transmito o programa para as minhas redes sociais. Agora estou ao vivo no Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial. Tô com vocês também ao vivo no meu canal Marcelo Cotrim no YouTube e também no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim. E quem já está comigo, peço aquela gentileza de curtir, compartilhar, me ajude a ajudar mais pessoas, a ajudar mais gente. Eu agradeço quem tem esse gesto de retribuição do programa Aula, que recebe aqui todos os dias gratuitamente, curtindo, compartilhando, multiplicando assim a live do programa Entrevidas, ok? E hoje, galera, eu quero entrar numa nova temática nessa semana, inspirado sempre em algum projeto, algum trabalho que eu estou desenvolvendo. Sábado agora eu tenho um lindíssimo workshop. Eu fiz ele há quase um ano atrás e foi incrível, chamado A Geometria Sagrada. Você que estava esperando esse work, sábado vai acontecer, sábado próximo agora, 24 de julho, às 5 horas da tarde, 3 horas de evento ao vivo pela internet. A Geometria Sagrada e a espiral da evolução e a harmonia, né? Como alcançar a harmonia na nossa evolução, estudando o ocultismo, né? As leis herméticas. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse lindo trabalho que é o workshop A Geometria Sagrada, mas eu vou trazer, como sempre faço aqui, para vocês grande parte desse conteúdo para inspirá-los aqui através do programa Entrevidas, tá bom? E vamos lá falar hoje justamente sobre a espiral da evolução. Você sabe que existe na natureza, por que falamos em geometria sagrada? A geometria sagrada ela é conhecida desde as antigas civilizações, né? Existem registros nos grandes templos, né? Nos templos de todas as civilizações mais antigas sobre símbolos universais que são ligados a uma representação da evolução, como ela se dá na natureza, não só a natureza do planeta Terra, mas a natureza do universo. E esses símbolos, eles acabam representando, obviamente, né, há uma conexão entre tudo isso, e eles representam a nossa evolução humana. Então nós podemos entender esses símbolos da natureza, essa geometria da natureza, chamada de geometria sagrada, como a compreensão de, digamos assim, como Deus funciona, né? Como podemos entender Deus, a ciência de Deus, como podemos entender como Deus atua, né? E Deus não é um ser, Deus é essa energia de vida que permeia tudo e todos, né? Todos nós somos partículas de Deus, né? Somos gotas de Deus. Então, nesse oceano de Deus que é o universo, nós somos gotas de Deus em evolução. E nós podemos aprender muito observando a natureza, como ela se dá. Por exemplo, né? Quando estudamos, dando aqui alguns princípios nesse estudo da geometria sagrada, quando nós estudamos a natureza, nós observamos que praticamente tudo na natureza se desenvolve a partir de uma espiral. Observa isso que eu vou falar para você. Você tem a haste de uma flor, ela se desenvolve a partir de uma espiral, não é? E aí ela se abre, né? E aí ela se torna depois vertical, mas a princípio ela é uma espiral. Como é o início da vida de um embrião? Nós, no princípio da nossa vidinha, lá no útero da nossa mãe, nós éramos uma espiral. Nascemos numa espiral e essa espiral se abre e se desenvolve através do próprio bebê. No útero da mãe, ele se coloca numa posição fetal, e essa posição fetal é uma posição espiral, espiralada, né? Na verdade, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, de várias maneiras, é que tudo na natureza tem uma harmonia. E essa harmonia, quando ela é desvendada, né? Nós estamos aqui essa semana para desvendar essa harmonia da natureza presente nas suas
na sua própria geometria, né? E a sua geometria, mais do que isso, através de alguns estudos, né, que foram feitos de alguns séculos para cá, criou-se um padrão até matemático de desenvolvimento, o padrão áureo, chamado padrão áureo, né? O padrão de Fibonacci, que é todo um cálculo matemático, né, que nem é muito complexo, mas que para a maioria de nós que não lida, não é da área né, de exatas, como se diz, né, não é tão comum, não é tão presente, mas o padrão áureo nos mostra que existe até mesmo um cálculo matemático para compreender como na natureza tudo evolui, tudo se desenvolve, né? E aí, o que nós notamos, né? E aí, relacionando isso com as leis herméticas, as leis do ocultismo, que eu também vou falar muito sobre isso essa semana, está tudo ligado, né? O que nós notamos? Nós notamos que, na realidade, o mesmo padrão matemático que você observa, repito, no desenvolvimento de um animal, né? Você nota o desenvolvimento embrionário de um animal, como nós, seres humanos, que somos animais também, ou de uma planta, né? Ou se você observar, olha que interessante, que lindo que é o mesmo padrão que a gente observa quando você vê aquelas gravuras, aqueles desenhos ou aquelas fotografias distantes de galáxias. Como é que você já viu uma gravura de uma galáxia? Ela é uma espiral. Agora, é à toa? Não. É aí que está a beleza. Aí que está a beleza de observarmos a natureza. Existe a coisa não é tão caótica quanto se pensa. Existe uma ordem universal, né? Uma ordem que tem que ser compreendida, e o meu objetivo é trazer esses exemplos da natureza. Esse é o papel da metafísica, é pegar a física e trazer para o âmbito psicológico, filosófico, evolutivo, né? Então, na verdade, essa espiral que você vê na formação de uma galáxia, que você vê numa flor, que você vê, né, em tantos e tantos exemplos da natureza, essa grande espiral, na verdade, ela representa a nossa evolução, como tudo na natureza evolui, como podemos dizer assim, o reino elemental evolui, o reino animal, o reino vegetal evolui, o reino animal evolui, o reino hominal evolui. Todos nós evoluímos mais ou menos dentro de um mesmo padrão. E o que nós podemos compreender sobre o símbolo da espiral, que é o primeiro ponto que eu trago essa semana, de vários programas que eu vou fazer amanhã, quinta, sexta, sábado, todos os programas da semana serão em torno desse tema do ocultismo, das leis herméticas, e o que as leis herméticas têm a ver com a geometria sagrada compreendida desde as antigas civilizações. Posso até dizer, como espiritualista, desde o tempo de Atlântida, mas que existem reflexos disso em templos religiosos em todos os cantos do planeta, os mais antigos templos que foram encontrados em todos os cantos do planeta, reminiscentes de várias civilizações. E aí tem alguns padrões ali simbólicos, né, como representações desses padrões da natureza. O que a espiral evolutiva nos diz do ponto de vista psicológico, comportamental até? Nos diz que, na verdade, a vida não é linear. Vamos lá, então, entender essa diferença entre a espiral e a linearidade. Por exemplo, o mundo humano, a visão do ego, né? A visão egóica, é a visão de uma vida linear, né? É a vida que vai se desenvolvendo linearmente e você vai entendendo como se a tua encarnação, como se a tua vida fosse uma sucessão de acontecimentos, né? Então você vê várias etapas da vida em uma sucessão de acontecimentos. É verdade, mas é meia verdade. Não é apenas uma sucessão de acontecimentos. Do ponto de vista da natureza, na realidade,
O que acontece é uma espiral evolutiva, ou pelo menos assim deveria ser. Ou seja, não é uma linha reta. Não podemos olhar nossa vida como uma linha reta, ou mesmo um gráfico com altos e baixos. Não. Nós temos que olhar a nossa vida como uma espiral, ou seja, são movimentos circulares. O que é a espiral? São movimentos circulares que se repetem, porém se expandem e se elevam. Então você tem a espiral como um movimento circular, expansivo e de elevação. E o que isso quer dizer? Traduzindo o símbolo, né? O símbolo do ponto de vista da metafísica. Quer dizer que a nossa vida deve ser uma sucessão de acontecimentos, ok, mas dentro de um processo de evolução e dentro de um processo de expansão da consciência. Ou seja, em outras palavras, né, a espiral evolutiva nos ensina, nos mostra que nós precisamos crescer. Crescer na nossa qualidade de sentimentos, crescer no nosso poder, no despertar dos nossos dons, talentos, potenciais, que a vida não é para ser só levada na busca de prazer ou na fuga da dor. Isso é coisa de bicho. Né? O bicho faz isso, gente. O bicho, chamado irracional, ele faz isso. Ele foge da dor e ele busca o prazer. Isso é pouco para o ser humano. E tem muito ser humano se comportando como bicho, fugindo da dor e buscando o prazer. A vida é evolução. Nós estamos encarnados aqui para cumprirmos um propósito evolutivo e quem não fizer isso está perdendo tempo. Isso não quer dizer que não podemos viver prazerosamente. Claro que sim. Podemos e devemos viver prazerosamente, né? Ninguém tem que viver no sofrimento. Aliás, é uma coisa que eu ensino muito aqui. O sofrimento é a ignorância das leis da evolução, das leis da natureza, das leis universais. Vibe Mundial.